tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui em live, como todas as quintas-feiras, às 16 horas. Sou Carlos Sérgio Monteiro, consultor político e eleitoral e advogado, jornalista e diretor da ABICOP no Amapá. E hoje o nosso convidado especial é o professor Carlos Magnanelli, que está em São Paulo. E aí vai dar a sua apresentação e daqui a pouquinho a gente já dá o tema que vocês vão saber o que vamos tratar na tarde de hoje. Com você, professor. Olá, boa tarde a todos os nossos telespectadores, a nossa audiência. Obrigado, Carlos Monteiro, eu chamo de Monteiro, que é o nosso diretor aí do Amapá, diretor da ABICOP, credenciado pela ABICOP há muito tempo como um dos grandes consultores políticos do país. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui conversando novamente com vocês. Um abraço aí. Vamos lá. Vamos em frente. Com a gente também, o nosso consultor de identidade visual e design gráfico, Mike Chagas, e Sandra Souza, que é a nossa consultora em gestão de mandatos eletivos. Façam as suas apresentações para a gente começar esse bate-papo com o professor Magnanelli. Olá, gente, boa tarde. Satisfação, Carlos Sérgio, professor e mestre Carlos Magnanelli, Sandra. Hoje tem bastante conteúdo e, para quem não me conhece, eu sou o Mike Chagas, né? Eu sou consultor de identidade visual da CP3 e nós temos muita coisa boa pela frente. Sandra? Gente. Olá. Você repete que você estava sem o microfone. Agora. Sim. Olá a todos. Sejam bem-vindos à live da CP3 com dicas preciosas hoje. Se conecte com a gente. Professor, vamos iniciar com um tema, né? O que fazer online na pré-campanha em época de pandemia? Dê a dica. Muito bem. Nós estamos impedidos de fazer as famosas reuniões na casa da Dona Maria para discutir os problemas da cidade. Então, vamos dividir entre campanha de vereador e campanha de prefeito. Campanha de vereador. Nós sabemos que campanha de vereador ela deve ser feita por região. Ela deve ser regional geograficamente e socialmente ela pode ter várias vertentes. Por que ela deve ser regionalmente? Você deve regionalizar geograficamente a sua campanha de vereador. Por que, no mínimo, nós temos 9 vereadores na cidade? Porque cada um deles representa uma parte da sociedade, uma parte geográfica até da sociedade. Para que elas possam representar em 9 a sociedade como um todo. Então, você como candidato a vereador, deve representar uma parcela da sociedade e não a sociedade como um todo. Quem representa a sociedade como um todo é o prefeito. Muito bem. Se você tem que conversar com a Dona Maria na região que você vai buscar os seus votos, e você já cansou de ouvir isso, né? A nossa base eleitoral. Qual é a base eleitoral do vereador? E se você pegar o mapa dos vereadores eleitos, você vai ver que cada um deles teve mais voto em uma região ou outra. Quer dizer, ali é a base geográfica dele de tirar voto. Então, a primeira coisa que você deve fazer é discutir os problemas dessa região aonde? Já que eu não posso ir na casa da Dona Maria falar com todo mundo. O que eu tenho recebido de telefonema aqui de candidatos a vereador, principalmente de vereador, que vai na casa dos eleitores, os eleitores falam, não, volta depois. Volta depois porque eles não querem receber com medo da pandemia. E aí nós temos algumas ferramentas que eu tenho usado para quem eu dou consultoria e tem funcionado. No Facebook, você tem uma seção chamada grupos. Esses grupos, eles podem ser temáticos. Então, você vai abrir um grupo que vai discutir a região que você vai ser candidato. Ou o tema que você vai defender na Câmara Municipal como vereador. Então, vamos lá. Xiririca da Serra, pandemia. Ou Xiririca da Serra, coronavírus. Vamos discutir o coronavírus na cidade. Vamos saber o que realmente as pessoas estão pensando. E vamos pegar isso para trabalhar a nossa campanha eleitoral.
A discussão que você ia fazer na casa da Dona Maria, você vai fazer no Facebook. Mas você pode fazer temático. Se você vai defender a causa animal, vamos lá colocar animais em Tiririca da Serra. Um grupo para discussão do que fazer com os animais. Né? Eu quero abrir um hospital veterinário, alguma coisa assim. No caso de prefeito, aí você vai ter que discutir o problema da cidade como um todo. Você que já é prefeito, você vai ter que colocar o que foi feito e o que falta fazer, o que você pretende fazer numa reeleição. E você que é oposição, vai ter que colocar o que o prefeito fez de errado e o que você faria de certo. Então você vai ter que colocar a Tiririca, vamos discutir Tiririca da Serra. Ou o seu problema é o problema em Tiririca da Serra. Enfim, grupos que você possa debater e fomentar um debate para que você possa ter a reunião da Casa da Dona Maria, só que dessa vez, com o problema da pandemia, numa ferramenta eletrônica, que é a internet. Até que você possa fazer novamente a reunião na Casa da Dona Maria. Sandra, com você. Então, professor Marianelli, eu queria fazer uma pergunta. Como que o candidato vai organizar a equipe online, a equipe que vai efetivamente trabalhar na campanha? Como é que ele vai organizar a equipe online? Muito bem. Primeiro, ele vai ter que organizar a equipe offline, que é para poder começar a pensar no que fazer, em como fazer e quem vai fazer. Como diz o Tadeu Comerlato, sem dinheiro ou com pouco dinheiro você consegue fazer uma campanha, mas sem gente não tem campanha que você faça. Verdade. Exato. Então, uma campanha eleitoral começa com 3 elementos, aliás, com 4. Eu gosto de trabalhar os 3. Você tem um organograma onde você deve colocar um gerente estratégico, um gerente de comunicação e um gerente administrativo. Esses 3 gerentes é quem vão tomar conta dos 3 departamentos que compõem uma campanha eleitoral, que é a comunicação, a estratégia e a administração. Acima deles tem um coordenador geral. Meu segundo livro, eu estava falando agora há pouco com o Monteiro, meu segundo livro se chama Eleição é Guerra. Sim. E como uma guerra, você tem que ter organização e disciplina. E qual é a organização de uma guerra? Você tem um general supremo, né? Vamos Sim. pegar os Estados Unidos, o presidente que aperta o botão vermelho da bomba atômica, que é o comandante supremo. Abaixo dele, você tem os oficiais que pensam a estratégia da guerra. Tá? Lembra daqueles filmes que você vê aquele mapa do pessoal pondo os tanques aqui não sei o quê, aqui vai foguete, aqui vai... Enfim, esse trabalho estratégico é feito por 3 oficiais, apenas 3. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque esses 3 vão ser as pessoas que vão dar toda a estratégia da campanha. Na área de comunicação, na área estratégica e na área de administração. E cuidado com os palpiteiros. O que tem de palpiteiro na campanha eleitoral que vai querer interferir, o candidato sai para pedir voto e é emprenhado pela orelha. Porque todo mundo acha que entende de campanha eleitoral. É como time de futebol, né? O técnico está errado, devia colocar o fulano e não o ciclano. Sim. Vai sentar lá no lugar dele, vai fazer educação física 4 anos. Vai fazer uma faculdade, vai ter experiência que ele tem. Não, isso ele não quer. Né? Ele quer dar palpite. Então, cuidado com os palpiteiros. Pega 3 pessoas da sua confiança, coloca como oficiais, então você tem o general, os oficiais, e abaixo deles você tem os subs. Subtenente, sargento, cabo, recruta. Aí você tem o pessoal todo abaixo desses 3 que vão montar a estratégia e vão tomar conta da sua campanha. Primeiro, antes do online, é o offline. Esses 3 é que vão determinar que estratégia usar online. Como é que eles vão se comportar online? O que vai ser colocado online? Lembra? Internet, ela tem 3 passos. Primeiro, o que falar é o político que vai decidir. Como falar é o pessoal da comunicação que vai decidir. Quando falar, é o nosso amigo Mike. É o pessoal da internet. Ele sabe qual é a métrica, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia para colocar aquilo. Então, internet é assim. O que falar, o político decide. Como falar, a comunicação decide.
Quando falar, aí chama o Mike que ele coloca. Excelente dica. Eu já vou passar para ti, Mike, que eu sei que está na sua vez, mas eu preciso fazer essa intervenção com o professor, porque eu li o livro, tenho o livro, e é um belo de um livro, o Eleição é Guerra. Professor Marianelli, que similaridade você colocaria nessa questão de online? Porque quando a gente aprende no seu livro, nós temos o seguinte: artilharia e infantaria. Então, artilharia bombardeia de informações e infantaria é o exército que a gente colocaria na rua. Como é que a gente transforma isso online para poder seguir a estratégia de eleição é guerra? Vamos lá. Primeiro temos que definir o que é a internet. Internet Sim. É uma ferramenta de comunicação. Ela não é uma ferramenta de aproximação, é uma ferramenta de comunicação. Então, nós temos online, da mesma forma que você usa rádio e televisão, você vai usar a internet. Só que a internet tem uma diferença grande. Quando eu fui chamado no Congresso Nacional para explicar para os políticos o que era internet, como se usa isso na política, eu disse, e fui eu, o David Fleischer, e o que era presidente da IG, tá? O Caio, que era presidente da IG. Fomos nós três. E falamos a mesma coisa. A diferença da internet com rádio e televisão é que a internet é interativa. Isso. É um telefone. Você fala, ela responde. Você tem que interagir com a pessoa que está na internet. É a mesma coisa que você está no telefone e falar alô. Se a pessoa não responde, você desliga. Inclusive, professor... Internet é você fala e a pessoa devolve. É bate e volta. Inclusive... Não é... A diferença da ferramenta internet para a ferramenta de comunicação rádio e televisão é que ela é interativa. Se você não tem saco, se você não tem paciência, se você não quer responder, não entre na internet. Inclusive, Carlos Sérgio, falar em interação, nós temos aqui nossos primeiros comentários na nossa rede social. Vamos lá, jogar aqui. O Hildo Oliveira, conectado, obrigado. O Tiago Monteiro. Um abraço para ele, Tiago, Hildo. Essas lives estão cada vez melhores. Estamos trabalhando. E claro, o nosso web telespectador, Walter Benatar, acompanhando essa aula. Bastante interação hoje aqui, Carlos Sérgio. Olha, a sua presença, professor, está nos levando em Goiás, Brasília, São Paulo e Macapá. Então, que maravilha! Estamos bem ecléticos nessa questão questão da participação e, claro, dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a nossa live pela CP3. É com você, Mike, a pergunta para a gente interagindo, batendo papo com o nosso... e explorando o nosso professor Marianelli, porque isso aqui, tirar ele da agenda que ele tem é uma raridade, viu? Vamos aproveitar o máximo. Primeiramente, satisfação, professor, você está aqui com a gente. E, assim, o que eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Em época de pandemia, fique em casa. Tá, mas qual é a ação, qual o conteúdo a ser feito, professor? É justamente isso. A pior coisa que existe numa pré-campanha é você não fazer nada. Você vai ficar em casa? Ótimo. E vai fazer o quê? Você vai ter que a internet, que é a única ferramenta de comunicação hoje, numa pandemia, que você pode ter como interlocução com o seu eleitor, ou na captação, ou na persuasão dos indecisos para você. Agora, não dá... O pessoal é muito tapado em questão de internet, Mike, porque eles querem fazer propaganda na internet. A internet não nasceu para propaganda, ela nasceu para interlocução. Ou seja, eles querem fazer registro, não querem criar conteúdo, né? Você pega um blog, e é engraçado, eu tenho falado muito isso nas minhas aulas. Internet é um grande guarda-chuva com várias ferramentas. Eu sou mestre em comunicação. E você percebe nitidamente, cada ferramenta dessa tem uma linguagem comunicacional completamente diferente da outra. Não dá para você fazer uma postagem no Twitter e replicar a mesma postagem num blog. São ferramentas diferentes. Não dá para você pegar o Twitter e replicar no site. São linguagens comunicacionais diferentes. Você pegar o que você fala no WhatsApp e colocar no blog. Veja,
Cada uma dessas ferramentas, penduricalho, que estão no guarda-chuva, tem uma linguagem comunicacional completamente distinta. Então, o pessoal está fazendo o quê? Eles fazem uma postagem e replica em tudo, sem se importar qual é a linguagem do veículo que ele está usando, qual é a linguagem da ferramenta que ele está usando, Mike. Então, e também existe também o público, né, professor? Que no Twitter tem um quem público. mexe na internet tem que ser especialista. Fala, Verdade. agora. Esse negócio de jornalista achar que sabe o que é internet, como dizia meu avô, meu sábio avô, que era um italiano de 98 anos, se você fizer isso, você está futito e farinati, capite? Inclusive, professor, é assim, existe peças publicitárias que você desenvolve para Instagram, existe conteúdos que você desenvolve para o YouTube, e existe também a parte de você criar algo para o Facebook. Então, são peças e são estratégias de mídias totalmente diferentes, porque o público do Twitter é um público mais assim de notícia, né? Aquela pessoa que quer aquela informação em tempo real. O Instagram é foto, né? A pessoa quer colocar um texto enorme, professor, no Instagram. O que dizer? Qual é a dica que o senhor pode nos dar hoje? É justamente isso, você falou tudo. Eu tenho uma aula que ela explica cada ferramenta o que é. Como é que nasceu? Para que nasceu o LinkedIn? O LinkedIn nasceu com um relacionamento profissional. Tem neguinho fazendo campanha eleitoral no LinkedIn. Pô, é brincadeira! O LinkedIn, gente, nada mais é do que uma ferramenta de aproximação entre quem está procurando emprego, quem está procurando as indústrias que procuram funcionários, que procuram... Enfim, o LinkedIn nasceu para isso. E tem nego fazendo campanha eleitoral no LinkedIn. Então, eu tenho uma aula que explica como nasceu cada ferramenta e para que nasceu cada ferramenta. É o que você acabou de falar, Mike. O Instagram é foto. Ele nasceu para foto. Agora, toda postagem que você faz, Instagram, Facebook, seja qual for, ela está sujeita a receber uma interação. E você vai ter que responder a essa interação. Nem que seja um joinha, concordo, não concordo. Você tem que responder essa interação mesmo nas postagens que você faz. É verdade. Então, esse é o segredo de quem está fazendo online. Respeite a ferramenta, respeite a linguagem de cada ferramenta, respeite o nascimento, pesquise para saber para que nasceu o Facebook, para que nasceu o LinkedIn, para que nasceu o Instagram, para que nasceu cada ferramenta dessa, e você vai entender como é que você tem que fazer a postagem em cada ferramenta dessa. Professor... Sandra, só um minutinho. Sim, antes de interagir com o professor Marianelli, eu só quero registrar o Ricardo Oliveira, nos dá a honra aqui da sua participação, e a Kátia Torque, que tem experiências longas em campanhas eleitorais, também acompanha aqui a gente. Obrigado pela audiência de vocês. É com você, Sandra. A questão da interação, né, professor Marianelli? Como o senhor falou, hoje o candidato, o político, ele tem que se relacionar nas redes sociais. O que a gente vê é uma enxurrada de post, de informações de conteúdos sobre o mandato, porém, quando você interage, você como cidadão ou como eleitor, faz uma postagem e espera um retorno desse político, não vem. Então, a gente vê que eles só avolumam as redes sociais de conteúdo, porém não interage com o cidadão. O que o senhor teria a comentar sobre isso? Foi o que eu falei, Sandra. A maioria dos políticos querem fazer propaganda na internet. E a internet não nasceu para propaganda. É aquela história. Para que nasceu a internet? A internet nasce no Pentágono, nos Estados Unidos, para ser um veículo de comunicação entre quem estava em cada projeto. Eram projetos que você tinha, que tinha várias pessoas no mundo inteiro que precisavam conversar. E nasce no Pentágono, então, para que isso ocorra. Tá? Para que você tenha... Então, o que nós temos que perceber é o nascimento de cada coisa. A própria internet nasce já com o intuito de interação e não de propaganda. Então, quando você coloca uma postagem que você quer o efeito de propaganda, ela está sujeita a receber crítica, sugestão, adaptação, enfim, toda e qualquer interação, e você vai ter que responder, porque se você não responder, você perde a credibilidade do que você postou.
É isso que as pessoas não estão entendendo. Eu acho que o Mike pode até ampliar um pouco mais isso. Para quem estuda, como nós estudamos, eu, o Monteiro, a Sandra, nós estudamos a fundo cada ferramenta. Nós sabemos como nasceu e para que serve. Porque senão o nosso trabalho não vai ter validade nenhuma. Inclusive, professor, tem uma pergunta de uma web telespectadora aqui, eu vou colocar aqui para nós lermos juntos. Professor, o LinkedIn não tem algoritmo. Tudo que é publicado aparece para todos. Não seria uma boa? É uma boa, só que a ferramenta nasceu para quê? Para que nasceu, Cristina, a ferramenta LinkedIn? Ela nasceu para aproximar empresas e funcionários e empresas. O resto passa despercebido no LinkedIn. Perceba o nascimento dela. Se você vai, por exemplo, eu divulgo no LinkedIn os cursos que eu dou. Por quê? É um curso de especialização, é um curso de atualização, são cursos que interessam para quem está no LinkedIn se aperfeiçoar em consultoria política. Então, aí o LinkedIn me serve. Agora, para falar votem em mim, numa ferramenta que foi feita para aproximar empresas e funcionários em empresas, ela vai passar, além de ser uma que nós chamamos de ruído, né? Quando você faz uma comunicação, um ruído muito forte, está na ferramenta errada e as pessoas vão desprezar isso. É esse o problema, Cristina. Nós temos uma outra pergunta aqui, professor, é do Maxi Santos. Perfeito, professor Carlos Marianelli. A internet não nasceu para propaganda e interlocuções. Perfeito, é isso mesmo. Nós temos, quando eu fui chamado lá no Congresso para explicar o uso da internet em política, eu falei justamente isso. O Caio falou isso e o David Fleischer falou a mesma coisa. O David da UNB. Nós fomos unânimes em falar que a internet nasceu para interlocução. Antes, a Cristina tinha colocado que vai fazer um curso. Eu não sei se é o curso que eu começo dia 28. Eu começo um curso na ESPM, Monteiro, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, de 8 aulas, 30 horas aula, tá? É um curso de especialização em marketing político eleitoral. Começa dia 28. Não sei se é isso que ela estava se referindo. Professor, tem uma pergunta aqui, antes de a gente registrar as boa tarde, as saudações e demais. Uma pergunta interessante, uma pergunta que está em evidência. Olha aí a pergunta da Silvia Altafinha. Acredito no adiamento das eleições? Uma pergunta interessante, professor. Interessante. Silvia, eu acho, e quem acha não tem certeza, como diz minha esposa, tá? É verdade. A minha também, viu, professor? Quando começa, eu acho que, pronto, você já não tem certeza de nada, tá? Verdade. Mas, Silvia, eu acho que deveria acontecer em outubro, mas ela pode ser adiada até dezembro. Por quê? O mandato do prefeito e do vereador é de 4 anos, e é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, você vai ter um confronto jurídico bastante grande para adiar, para fazer aumentar o mandato. Esse é um problema grave. Agora, levar as eleições para dezembro, não vejo problema, porque o mandato termina em dezembro, então não há problema nenhum. Eu acredito que, se nós não conseguirmos fazer as eleições em outubro, e até dezembro, não cria... Aliás, vai ser muito bom para quem tem que fazer campanha de rua, se puder fazer até dezembro, né? Vai ser muito bom. Agora, ontem me perguntaram isso, Silvia, e eu achei interessante. Marianelli, para quem vai ser vantajoso adiar as eleições? Olha, vai ser prejudicial adiar as eleições para o prefeito que vai à reeleição e está muito bem. Correto. Ele vai ser prejudicado porque vai dar oportunidade do opositor falar dele. Então, para quem está no mandato e está muito bem, é melhor fazer em outubro logo, porque não tem campanha, não tem nada, e ele está bem, está ótimo. Para quem está mal, o ideal é que vá para dezembro. Porque ele vai ter tempo de mostrar as dificuldades e as coisas erradas que o candidato a prefeito que vai à reeleição tem. Então, você tem as duas possibilidades. Se adiar, é bom para a oposição. Se fizer logo em outubro, é bom para a situação, desde que ele esteja bem na fita. Olha aí, Carlos Sérgio. Quem é que está mandando aí um oi para gente? Quem? Olha aí. Tânia Monteiro. Boa Tânia tarde. Monteiro. Minha irmã. Mana, obrigado pela audiência.
E olha, do lado dela está minha mãe, viu, Marianelli? 87 anos, Olha que está em maravilha. casa, está se cuidando, está tranquila e quer superar o coronavírus. Então, Também nós temos o registro aqui também do Marcílio Danta, né? Saudações aos amigos Carlos, Mike, Sandra e ao mestre Maianelli. Grande Marcílio. Um abraço, Marcílio. Um abraço, meu amigo. Então, Carlos Sérgio. Professor Marianelli, uma dúvida que se tem, você colocou 3 segmentos iniciais. Primeiro, a parte administrativa, a segunda, a comunicação e a terceira, a estratégia. E eu quero me ater à estratégia, porque é uma área também que a gente atua e você é mestre e me ensinou com muita propriedade. Estratégia, dados. Dados, pesquisa. Eu lhe pergunto, já dá para confiar nas pesquisas online em tempos de pandemia? Online, você diz na internet? Não. Na internet. Não. Dá para você fazer hoje as pesquisas por telefone. Por quê? Quando você fala em pesquisa e não em enquete, quando você fala em pesquisa, a pesquisa deve ser científica. E o que é uma pesquisa científica? Ela é feita por cotas. Então, você vai ter uma cota de mulheres acima de 50 anos, mulheres que não trabalham, mulheres donas de casa, mulheres solteiras, mulheres casadas. No telefone, você consegue fazer isso. Tá? Você liga, tá? Olha, eu queria falar com alguém casado acima de 50 anos, mulher. Ah, não tem ninguém. Muito obrigado, eu vou procurar outra. Pum. Vai até você achar a cota que representa a sociedade como um todo. Claro. Na internet, você não tem como fazer isso. Qualquer um vai ser o votante. Vai ser o cara que vai dar a resposta. Você não tem como controlar isso. Você fala, eu preciso de uma mulher de 50 anos. Entra um moleque de 14 falando, eu sou a mulher de 50 anos, sabe? Brincadeira, né? É verdade. Então, porque a gente tem essas contas que a gente coloca para poder aferir, de forma geral, sexo, idade, escolaridade, renda familiar. E aí você tem um acréscimo, empregabilidade, religião, tempo de moradia na cidade, enfim. E essa é uma dúvida, professor, que muita gente me pergunta e eu disse, olha, eu geralmente não faço porque ela não tem um parâmetro razoável para poder você aferir e ter aqueles dados para montar a sua estratégia. E aí você trouxe uma novidade que, para mim, é importante, é a do telefone. Pelo menos a gente, em tese, tem uma segurança de que, olha, aqui não tem a mulher de 50, então obrigado, até logo. Exatamente, porque até pela voz você consegue. Você fala, olha, quero falar com uma mulher de 50, entre um moleque de 14 anos, você pela voz vai perceber que está brincando, né? O cara é brincadeira. Sim. É isso? Então tem que fazer isso. Fica difícil fazer pela internet, não tem como. Pelo telefone, até pela voz, você consegue dar uma calibrada. Mas pela internet, né? É aquela história, o cara quer namorar com uma mulher bonita, ele coloca lá a fotografia do Robert Redford e fala, sou eu! Professor, falar em mulher bonita, aquela velha história. Às vezes o candidato ele faz aquela arte, coloca aquela foto, aquela produção. Aí, quando ele vai pessoalmente, o eleitor olha assim, égua, é você que está aqui no cartaz? Rapaz, eu tenho uma história... Michael, eu tenho uma história tão boa disso que eu conto nos meus cursos. Eu estava numa campanha em Águas de Lindóia, do meu amigo Dudu. Ele é evangélico, pai de 2 filhas, é um homem muito sério, é árabe, né? O nome dele... Bom, eu vou chamar de Dudu, mas ele é árabe, tá? Tinha uma lojinha aqui em São Paulo e tem um hotel em Águas de Lindóia e foi ser candidato a prefeito. E ele me contratou, mas ele tinha contratado já uma agência de propaganda para fazer toda essa parte toda a parte de identidade visual da campanha. Exato. Tipologia, símbolo, etc. Eu cheguei lá e o santinho dele tinha um arco-íris. Eu olhei, 1,5 milhão de santinho pronto, esperando eu falar que podia sair, tá? Eu falei, Dudu, você é gay? Falou, não. Eu não sou gay, eu sou árabe. Árabe não tem esse negócio. Árabe é macho até embaixo d'água. Não sei o quê. Falei, tá, e esse arco-íris é o quê? Falou, não, na Bíblia. Eu falei, que Bíblia, rapaz? Ele é pastor evangélico. Você acha que alguém vai pensar na Bíblia? Isso é o símbolo universal do movimento gay. Você é gay, pô. Conclusão.
1,5 milhão de santinhos foram queimados, só sobrou um, que eu mostro em sala de aula, porque aquilo demonstrava claramente que ele era adepto ao movimento gay. Tá. Ou seja, por causa das cores, né? Que é o que você falou, muito cuidado quando você contratar uma agência para fazer simbologia, tipografia, porque ela vai representar aquilo que você é. Verdade. Tem que tomar muito cuidado. E o pessoal de agência que não conhece campanha eleitoral está pensando no bonito, o que o Sérgio falou, né? Tá, é muito bonito, mas representa o quê? É verdade. Sim. Professor, nós temos aqui alguns registros. Carlos Sérgio, nós temos aqui alguns registros. Tem aqui mais um aqui do Gil Sérgio Benatá. Boa tarde, Mike. Tem aqui também do Marcílio Dias, deu uma recomendação, recomendo o curso do Manhanelli no ISPM, muito bom. Valeu, Marcílio Dantas. O Marcílio já fez. E olha aí, Carlos Sérgio, essa autoridade aí. Hoje está só rindo. Josué Wet. Exatamente. Olha, o Josué Wet me disse que ele vai ser candidato a vereador. Eu disse, então assiste a live, porque não é todo dia que se tem o professor Manhanelli para dar dicas importantíssimas. Aproveitando esse momento, professor, eu vi, claro, e acompanho a sua live, você teve com o nosso também mestre Comerlato, lá do Paraná, e vocês debateram, e ele deu uma fórmula interessantíssima que eu gostaria que o senhor passasse para os nossos internautas nesse momento da live. Ele dizia o seguinte, olha, se você precisar de 1.000 votos, comece a reunir 100 e faça isso listando as pessoas, e depois ele diz, ligue na frente, conte essa história e essa dica para a nossa turma que é candidata a vereador. É o que o Tadeu passou para nós. Ele fala o seguinte, que ele usa muito essa técnica para campanha de vereador. Você deve ter 100 amigos. Esses 100 amigos têm 10 amigos. Então, você vai pedir para esses 100 amigos que liguem na sua frente para os 10 amigos para que você fale com eles e peça o voto. O seu avalista é o seu amigo. Ele vai ser o avalista do seu voto, daqueles 10 amigos seus. Então, você tem 1.000 votos aí, tá? O que eu complementei depois foi o seguinte, você fez a ligação, você pediu os 10 votos, pega essas pessoas e vai junto com esse amigo na casa dele tomar um café. Conversa com a família, porque aí você não só vai ter o voto dele, mas o voto da família também. Você amplia a perspectiva, né, de ter os 1.000 votos. Porque os 1.000 votos é uma perspectiva. As pessoas lembram sempre o seguinte, voto é um favor. As pessoas fazem um favor em votar em você. Ninguém é obrigado a votar em você. Ele vota fazendo um favor para você. Isso é o voto. E o conceito do voto? Aquela coisa de professor, né? Qual é o conceito? Vamos sempre buscar onde começou o conceito. Eu voto em você. E você me dá o quê em troca? Melhoria de vida. Essa é a troca do voto. Eu te dou meu voto e você melhora a minha vida. Então, o que você vai fazer depois de eleito, o que você fala que vai fazer depois de eleito, tem que ser alguma coisa que melhore a minha vida. Senão, eu não te dou o meu voto. É essa a condição de qualquer um que vai pedir voto. Então, esses 10, esses 100 que vão pedir voto para 10 amigos, tem que ter, no plano parlamentar de vereador ou no plano de governo do prefeito, alguma coisa que vá realmente melhorar a vida dessas pessoas. Se não, por mais bonito que você seja, o voto não vai vir pela sua beleza, tá? Carlos Sérgio, eu tenho uma pergunta para você. Sim, Sandra. Professor Carlos Manhanelli, nosso mestre. Professor Carlos Manhanelli, nosso mestre. O senhor falou agora dessa perspectiva, né, de melhoria. O voto é uma troca. Uma troca. E por categoria, também o senhor consideraria uma troca? Tipo, vamos lá. Classe médica. Então, eu vou representar os médicos da minha cidade. Sim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar com o CRM da cidade, ou com os médicos da cidade, ou com a Associação dos Médicos. Quais são as demandas que vocês têm? Quais são as demandas que eu, como vereador, posso levar para a Câmara Municipal e debater para conseguir? Então, você, como representante, você vai representar as demandas sociais
de quem você vai representar. Da mesma forma, as demandas geográficas. Por isso que eu peço sempre, o que eu canso de receber, candidato a vereador aqui, que fala para mim o seguinte: Manhanelli, eu tenho voto pulverizado na cidade toda. Aí na eleição ele abre a urna, pulverizou os votos, não tem nada lá dentro. Você, como vereador, tem que ter uma região para poder defender. Lembra, são 9 vereadores, não é um só. Se fosse para defender a cidade toda, bastava um vereador. Por que eu vou ter 9 lá na Câmara? Os 9 são justamente para cada um representar um pedaço da cidade. E é isso que você tem que procurar. Qual é o pedaço que você cabe? Aonde é o pedaço que o que você quer fazer, o que você vai realmente fazer, as suas lutas vão ser representativas. Como vereador, velho, é isso. Não tem outra saída. Tem que ter bandeira, né, professor? Tem que ter o geográfico e tem que ter uma bandeira. Agora, você vai defender, aquilo que eu falei, você vai defender os animais. Qual é a sua bandeira? Porque hoje promessa só, vou defender os animais. Isso não traz voto. As pessoas querem saber o que você vai fazer para defender. Você quer um hospital veterinário? Tá. Quantos atendimentos vai ter por dia? Vai ter cirurgia? Vai ter vacina? Quantos veterinários vão estar lá? Quantos atendentes terão? Vai ter crematório? Posso levar o cachorro que morreu lá, vocês dão um jeito? Tudo isso vai ter que ser explicado. Aquela coisa de eu prometo, acabou. Você tem que ter compromissos com a sociedade que você quer representar. Muito bem. Mike, qual é a pergunta aí, Mike? Então, Carlos Sérgio, tem uma pergunta aqui dos nossos web telespectadores. Vamos lá. Parabéns à CP3, conheci vocês por meio do Carlos Sérgio Monteiro aqui em Brasília. Além do livro do Manhanelli, há outras recomendações de literatura? Professor? Danley Pereira. Olha, eu tenho, e o Tadeu também tem, livrarias especializadas em livros de marketing político eleitoral. O meu site, da minha editora, www.manhanelli Editorial, Manhanelli está do jeitinho que você escreveu aí, Manhanelli Editorial, tudo junto.com.br. Tá? Ali você vai encontrar livro meu, do Tadeu, do Rubens Figueiredo, do tio dele, enfim, de vários consultores, não é só meu, de vários consultores. O do Tadeu chama-se Academia Política. Você entra lá no Google, põe Academia Política, a lojinha dele, também tem vários livros dele, tem vários livros lá. Tem, inclusive, e-books que você pode comprar lá no Tadeu. Os meus estão chegando aqui, os e-books, por enquanto só tem livro físico, tá? Então, ali você vai ter uma gama de livros que você pode escolher à vontade. Você paga pelo cartão, te manda pelo correio, se for físico, ou então os famosos e-books, que já está no Amazon, enfim, que você pode comprar também via a Amazon ou outras plataformas de compra dos e-books, tá ok? Nós temos uma outra pergunta leitoras, só Sim, falar para o Danley aí, que são leituras imperdíveis, viu? Recomendável. Tem uma outra pergunta interessante aqui, olha só. É do Wagner Maravilha. Estou assistindo e trabalhando, sou radialista em Goiás. Fiz curso com o professor em Jataí. Pergunta: qual a melhor dica para 2020? Wagner Maravilha. Wagner, seria para vereador ou para prefeito? Porque você tem duas dicas aí. Para vereador, é você regionalizar e segmentar a sua campanha. Lembrando sempre, são 9 vereadores, não é um só. Então, a melhor dica é essa. Segmente. Pegue um segmento suficiente para te eleger vereador. Para prefeito, vá para a discussão dos grandes problemas. Se você é de oposição, veja o que o prefeito atual deixou de fazer. Se você é situação, veja o que você fez e discuta com a população o que fazer em 4 anos, o que fazer para frente. Lembra, não existe voto de gratidão, só existe voto de esperança. Aquilo que você fez como vereador, como candidato, aquilo já é da população. Eles não querem saber do que você fez, eles querem saber do que você vai fazer. Lembra? Voto. Eu voto em você, você me dá uma vida melhor. O que eu já tenho, não é uma vida melhor. Correto. Carlos Sérgio, olha essa dica aqui, Carlos Sérgio. Olha essa dica aqui, Carlos Sérgio. Só uma dica importantíssima.
melhor ficar calado e só escutar e aprender. Olha, Josué. Deus é tão sábio que ele deu 2 ouvidos e só uma boca. Então, dito isso... Mas, olha, eu quero dizer aqui, neste momento, que a live do Roberto Carlos demorou 45 minutos. E foi um sucesso. O professor Manianelli, quando eu acordei com ele dessa bela participação, eu disse que em 30 minutos nós íamos fazer a live. Nós estamos em 44 minutos. E tudo que é bom dura pouco. Mas eu ainda não vou encerrar, porque eu preciso fazer uma pergunta, aproveitando o lá de Goiás, esqueci o nome dele. Maravilha. Maravilha. É uma maravilha. Eu sou radialista também, ele sabe disso. Bacana. Então, Manianelli, a minha pergunta é o seguinte: você acha que nós vamos ter uma eleição municipalizada para discutir realmente os problemas da cidade? Ou vamos chegar nesse patamar que muitas das vezes algumas cidades acabam federalizando em função dessa personalidade forte que tem o Bolsonaro e possa federalizar as discussões? Qual é a linha que nós temos neste momento, se seria municipalizar, discutir problema do ônibus, problema do asfalto, problema da água, enfim, todos esses problemas que envolvem a cidade, trânsito, transporte coletivo, ou se nós vamos federalizar com os temas que estão aí no nível nacional? Olha, eu aprendi com o tio Ulisses, Ulisses Guimarães, tio Ulisses, que as pessoas moram na cidade, não moram no estado nem no país. O que vai estar em discussão são os problemas da cidade. É o buraco na frente da minha casa, é a falta de escola para o meu filho, é a falta de médico para minha esposa, para o meu marido, é a falta de exame. Enfim, o que vai estar em discussão são problemas municipais. Vai ter alguma repercussão, vai ter alguma influência, direita, esquerda, só para militantes. Só para militantes é que vai ter esse peso. O peso maior mesmo, o que vai decidir uma campanha eleitoral é quem é capaz de resolver os problemas da cidade. Quem é aquele que transmite durante a sua campanha eleitoral ou transmite durante o seu mandato capacidade e condições de resolver os problemas da cidade. Esse é o melhor caminho para ser eleito. As discussões municipais e estaduais ficam para a campanha presidencial e estadual. A campanha municipal, tenha certeza, vão discutir o buraco quando eu saio de casa e meu carro bate no buraco e ninguém consegue resolver, botar esse buraco, botar asfalto nesse buraco e parar com o meu problema. É isso que vai ser discutido. Pois é, como eu disse para vocês, tudo que é bom dura pouco. Chegamos a 46 minutos de live. Quero agradecer aqui o professor, mas antes, permitir para que todos, Mike, Sandra, professor Manianelli, possam fazer suas despedidas da live e agradecer daqui a pouquinho vocês que estão nos acompanhando. Ainda não desligue, ainda não saiam daí, que dentro da despedida, com certeza, tem sempre uma dica muito boa. Sandra, começa por você, que é mulher e tem a preferência sempre de nós, cavalheiros. Então, eu queria inicialmente agradecer aos nossos internautas que compartilharam tanto conhecimento, tanta dica importantíssimas para os candidatos. E um grande muito obrigado para o mestre, professor Carlos Manianelli, sempre disposto a transmitir, a compartilhar conhecimento. Então, nós somos eternos alunos. Aprender é todo dia. Muito obrigada, internautas e professor Carlos Manianelli. Mike, com você. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Então, eu quero aqui, Carlos Sérgio, fazer já um spoiler. Próxima live, próxima quinta-feira, aguardem. Todos vão gostar muito do nosso próximo convidado. E digo mais, professor, já estou com saudade das suas dicas. Vou ficar lhe cutucando para um próximo, né, Carlos Sérgio? Uma próxima live, né? Mas assim, eu queria agradecer a presença de todos. Mas diz para o Manianelli quem é o nosso convidado, Mike. Cara, professor, é uma pessoa
É uma figura. Ele está fazendo... Ele Lázaro do Piauí, Manianelli. Ele é cearense. Lázaro. Lázaro é meu irmão, rapaz. Lázaro é meu irmão. Você tem que ler o livro que eu editei para ele, que chama De Mané Sim. a Lula. Tem um Isso. livro que conta toda a história dele, que fui eu que editei pela Manhanelli Editorial, e que conta toda a história, inclusive como ele me conheceu e por que hoje ele está no rádio e na televisão. Olha que maravilha. Mike, Então, 15 segundos. Tudo que é bom dura pouco. Obrigado por a audiência de todos. Siga a gente nas redes sociais. Lembre-se, nós estamos agora no Instagram. Só digitar lá Consultoria CP3. E, claro, no Facebook. A todos, em tempo de pandemia, fique em casa. Fique com Deus a todos. Abraço. Já não vai. Professor Manianelli. Muito bem. Senhores, toda sexta-feira, às 3h, nós temos uma live na página da ABCOP, que é a Associação Brasileira dos Consultores Políticos, está aqui, ABCOP, tá? Aonde nós falamos de dicas eleitorais. Nessa sexta-feira, às 3h, teremos a presença do professor, doutor, mestre, Kleber Carrillo, falando de storytelling. O que é isso? Contar histórias para envolver o eleitor na sua campanha. Como é que isso acontece? É uma técnica de marketing usada já há algum tempo, e ele vai explicar para nós como contar história para envolver o eleitor na sua campanha. Amanhã, então, na página da ABCOP do Face, tá? Na página. ABCOP, www.abcop, mas é a página do Face, tá? Nós temos, então, a nossa live, às 15h. Aguardo todos vocês por lá, ok? Um abraço a todos. Muito obrigado, Carlos, Sérgio, Sandra. Beijo, querida. Mike, eu vou trocar contigo, viu, Mike? Não, o Mike eu vou trocar. Ele vai aprender técnica de campanha eleitoral comigo e eu vou aprender internet com ele. Eu tenho só medo dessa coisa. O pessoal ainda não saia daí. Primeiro eu tenho que fazer um agradecimento. Sandra, obrigado. Mike, obrigado. Professor Manianelli, meu mestre. Tudo que aprendi devo a você, e aqui eu faço um reconhecimento, porque foram inúmeras vezes que eu fui investir em mim para poder chegar até a sua sala de aula, lá em São Paulo, e foram vários encontros. Nunca perdi um congresso da ABCOP, você teve que suspender pela situação que o país e o mundo está vivendo, mas vamos fazer, sim, o nosso congresso, e também todas as suas aulas, todos os seus cursos que você disponibiliza, sempre nos traz conhecimento. Eu sempre digo que sou um eterno aprendiz, e eu sempre aprendo com os grandes mestres. Muito obrigado. Tive a oportunidade de atravessar o Atlântico, fui lá na Universidade de Lisboa fazer comunicação social, ainda não concluí. Meu parceiro, amigo, seu filho, Caio Manianelli, um beijão, também é outro do qual eu sou muito grato pelos aprendizados, somos parceiros em pesquisa. E aqui dizer para vocês que nos acompanha todas as quintas-feiras, às 16h, sempre vamos trazer alguém. O próximo, Lázaro do Piauí, vai falar de jingle, vai falar de história, vai falar tudo isso que o professor Manianelli disse, que ele sabe e conhecimento ele tem bastante. Porque nada melhor também do que colocar uma música na sua campanha, porque é isso que alegra e contagia. Então, a CP3 está à sua disposição, qualquer coisa, entre em contato com a gente, nós estamos sempre trazendo dicas e, claro, se você quiser aprofundar, aí a gente conversa para poder prestar a consultoria na sua pré-campanha e na campanha. Muito obrigado a todos. Namastê. Valeu, gente.